Olá, pessoal. Nós vamos agora, então, efetivamente iniciar os estudos descritivos. A epidemiologia descritiva, ela vai estar examinando a incidência. O que é incidência? O número de casos novos, ou a prevalência, que é os casos novos, mais os casos existentes de uma doença, ou de uma condição de saúde, ou algo que seja do interesse do pesquisador, que esteja relacionado à saúde de algum grupo, de animal, de indivíduos, né? E a gente pode fazer isso utilizando-se de duas fontes de dados, que a gente chama de dados primários, que seriam aqueles dados em que o pesquisador, ele que está buscando esses dados, coletando esses dados, ou a gente pode fazer uso dos dados secundários, que seriam aqueles dados que já existem, dados pré-existentes, que normalmente outra pessoa coletou, né? Ou utilizando-se de banco de dados, ou utilizando prontuários, né? Vendo taxas, índices, números de mortalidade, dados de prontuários, ok? Então, o estudo descritivo, né, ele vai se limitar a apenas descrever a ocorrência, ele vai apenas descrever a ocorrência de uma doença em uma população, tá? Sendo normalmente o primeiro passo que a gente fala, né, de uma investigação, de um estudo epidemiológico, tá? Um exemplo, a condenação de carcaças em abatedouros de frango, né? A gente só está observando, né? A gente está vendo, está descrevendo essa condenação de carcaças, mas eu não estou fazendo nenhuma análise, nenhuma associação com o tipo de carcaça, com o tipo de abatedouro, com o local, ok? É só como o próprio nome já diz, faz a descrição daquilo que o pesquisador está querendo conhecer, ok? Em relação a esses estudos descritivos, né, eles são importantes e continuam a ter espaço nas revistas científicas, porque, via de regra, eles são sempre a primeira evidência para novas terapias, né? Apesar de terem um baixo nível de evidência, eles acabam ainda sendo muito utilizados, principalmente para casos raros. Aqui um exemplo de estudo descritivo, né? Utilizando dados primários, lesões podais em vacas leiteiras mantidas em confinamento. Então, se eu estou usando dados primários, são dados que o pesquisador vai estar coletando. Então, ele vai ver os tipos de lesões podais em vacas leiteiras mantidas em confinamento. Ele está olhando os prontuários? Não, ele está fazendo a coleta desses dados em loco, ok? Aí aqui um estudo descritivo utilizando dados secundários, a mortalidade de leitões em sistemas intensivos de produção. Então aqui ele já vai estar utilizando de dados, de prontuários, de números, né, de mortalidade, que não foi o pesquisador que anotou esses números. Então a gente fala que esses dados eles já eram pré-existentes, né? Mas ele não deixa de ser um estudo apenas descritivo, porque eu só estou mostrando essa mortalidade de leitões, ok? Quais são as características, né, de um estudo descritivo, né? Ele vai fazer então essa descrição inicial dessas doenças, né? Vai ver a frequência com que ela aparece, qual que é a história natural da doença, lembra qual que é a fase pré-patogênica, a fase patogênica, vai indicar os determinantes de saúde para essa condição que a gente está, né, utilizando. Normalmente, estudos descritivos apresentam um pequeno número de pesquisadores, né? E de pesquisados. Então, a gente não tem amostras muito grandes, né? Ou seja, a população que vai ser estudada é pequena. Outra característica é que eu só estou descrevendo, eu não estou comparando esse grupo com um grupo controle, por exemplo, com um grupo que já tem esse problema de saúde, tá? O relato de um caso ou mais de um caso com detalhes é uma das características. Então, eu posso estar relatando um único caso ou menos que 3 casos, que ainda se incluiria como relato de caso, ou uma série de casos, acima de 3 casos,
mas que seja minuciosamente detalhado, ou seja, vai ter características clínicas, vai ter características laboratoriais, vai ter imagens, né, exames de imagens, vai ter o tratamento que foi utilizado. Quais são os pontos positivos de um estudo descritivo? Eles são relativamente fácil de realizar, por quê? Porque o pesquisador vai observar, vai fazer as anotações, as descrições, não vai ter um alto custo, porque não tem um grande número de amostra, né? E tem uma possibilidade de observação intensiva, já que são poucos casos, o pesquisador pode se dedicar assiduamente àquele caso. Já os pontos negativos, né? Cada pessoa pode responder de uma forma diferente, né? Então, eu posso estar estudando um indivíduo que tenha uma doença, dois indivíduos, aliás, né? E eles podem responder de forma diferente para o mesmo tratamento, né? Então, a reação, ela pode ser inusitada. Então, pode-se ter um resultado que não é o esperado, ou ela pode ter uma evolução atípica, ou seja, fora daquilo que eu esperava. Os indivíduos avaliados, eles são selecionados, são pessoas que eu escolho, isso é um ponto negativo, o ideal é que a gente consiga fazer uma amostragem aleatória por sorteio, para não ter vieses, ou seja, para não ter erros quando eu estou coletando esses dados, tá? Outro ponto negativo é que como a amostra é pequena, né, a gente está falando de grupos pequenos que vão ser descritos, é fazer essa generalização das conclusões a partir desses dados. Eu não posso dizer que isso acontece com todas as pessoas que vão ter essa doença. Por quê? Porque é um número muito pequeno, né? Muito ínfimo. Outra coisa que pode acontecer é o pesquisador querer tanto aquele resultado, né? Ele querer tanto comprovar aquela teoria dele, que a gente fala que tem um viés do investigador. Outra coisa, né? A falta de um grupo controle, como a gente já falou dos estudos descritivos. Então, pensando aqui, a gente já viu os estudos epidemiológicos, né, os observacionais que não vão ter, então, atuação do pesquisador, né, eles vão só observar, né, a gente só vai descrever. Pensando nesses estudos descritivos, a gente tem primeiro relato de caso e sexta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre a série de casos. Pensando nesses relatos de caso, o que eles são? Eles são, então, descrições detalhadas de casos clínicos, tá? Contendo características extremamente importantes sobre animais ou sobre o indivíduo, né? Apresentando sinais e sintomas, exames, né? Relatos que podem ser inovadores, com alguns tratamentos inovadores. Então, algumas características importantes desse tipo de estudo. Primeiro, o número, né? O que indica que é um relato de caso? Eu estaria considerando um relato de caso, né, quando eu tenho até 3 casos, ou seja, menor ou igual a 3. Alguns livros indicam até menor ou igual a 5, mas vamos adotar o padrão de 3, ok? Eles não vão fazer associações, eles vão apenas descrever, lembra? São estudos descritivos, né? Então, a gente tem que ver o que é relevante dessa minha descrição e o que aconteceu de forma incidental, tá? Vai ser usado para descrever assuntos não bem conhecidos, então, normalmente um relato de caso, um estudo de caso, é de algo raro, de uma patologia, de uma malformação congênita, né? Que ele venha a preencher lacunas, né? Para dar respostas ou para apresentar novos dados que a gente ainda não conhece. Então, a gente fala que é algo novo, ok? Um bom relato de caso, ele deve ter o objetivo de acrescentar benefícios às práticas atuais, ou seja, como é algo novo, que eu ainda não tenho grandes respostas assertivas, né? Eu posso então estar prevendo, identificando possíveis novas direções na minha pesquisa. Então, quando eu falo em um relato de caso, eu estou falando de casos raros, novos, quando eu faço uma descrição detalhada desse estudo e que tem até 3 casos, tá? Ou 3 animais, ou 3 indivíduos. Quais são os pontos positivos, né? É um baixo custo, por quê? Porque a gente está falando de poucos animais e só de uma descrição, a gente não vai ficar a longo prazo com esses animais.
relativamente fácil de ser realizado. O que eu preciso? Se eu ter algo raro, né, algo novo na literatura, senão eu não vou conseguir publicar. É importante para essas doenças raras, né? Então eu tenho que achar algo que seja extraordinário, que seja de interesse para a comunidade científica. E ele pode ainda servir como um estudo inicial para depois a gente fazer estudos maiores, que daí a gente vai poder fazer associações, análises, que daí a gente está falando em estudos analíticos, mas ele pode ser, por exemplo, um piloto, né? Um estudo inicial para a gente fazer um estudo maior posteriormente. Ele ainda tem a possibilidade de observação intensiva do caso. Como eu estou falando de até 3 casos, o pesquisador ele pode coletar diversos tipos de exame, ele pode fazer uma descrição minuciosa a cada meia hora, cada uma hora, né? E descrever detalhadamente qual está sendo a conduta com esse animal. Quais são os pontos negativos? Muito similares, né, ali a todos os estudos descritivos. É que cada pessoa pode responder de forma diferente a esse resultado. Os indivíduos avaliados são selecionados, ou seja, eu tenho que achar casos raros. Eu não vou estar quantificando, dizendo a prevalência dessa doença, desse caso raro na população. As conclusões vão ser baseadas em poucos casos, eu estou falando de até 3 casos num relato de caso. Então, essa amostragem ela não é representativa, ok? Outro ponto negativo é que eu não tenho um grupo controle para fazer comparações, afirmar se o tratamento ou o que foi realizado foi efetivo, foi mais ou menos efetivo que outro, porque a gente não tem um parâmetro de comparação, tá? Normalmente, esses relatos eles podem proporcionar formas inovadoras de tratamentos para os animais, para o indivíduo. Um bom relato de caso ele deve ter uma questão claramente definida para ser respondida, né? O que o indivíduo quer descrever e identificar. Ele ser único e interessante, seguir bem a risca o roteiro que está sendo apresentado e ainda apresentar as conclusões, as respostas que eu estava querendo observar no início do estudo, com as limitações também, né, apontando ou pontuando. Um bom estudo de caso, um bom estudo epidemiológico, ele sempre ao final do texto pontua as suas limitações, né, o tipo de amostragem, o tipo de análise de dados, tá bom? Uma coisa que é bom deixar clara é que o relato, ele não é uma pesquisa, porque ele não é planejado. Normalmente, é algo inusitado que caiu às vistas de um pesquisador, caiu às vistas de um médico veterinário, e que viu a importância de se descrever esse caso clínico, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem no fórum, na sala de café ou um e-mail para o. Um beijo.